eu convido você a se voluntariar e no dia 1º de outubro fazer a sua parte colaborando para a eleição de Conselho Tutelar. Boa noite, pastor Diego Gravina. Eita, boa noite, pastorzão, Deus abençoe. Uma honra, né? Uma honra estar podendo participar aí da Palavra Franca, né? Um programa abençoado. Amém. Estamos aqui à disposição. Eu quero saber, gente, eu já conheço a mãe. Mandar logo um abraço à sua mãe, né? Ruth Gravina. Abraço para Ruth Gravina, seu pai, o Valdinei. E mandar um abraço também para a patroa, né? Sim. Que está aqui na produção hoje, a dona Vanessa. Pastora Vanessa, tá aí. Aguentando o pastor Diego Gravina há 20 anos. Essa daí tem carimbo direto pro céu. Tem unção dobrada, não tem? Um abraço, pastora Vanessa. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença, pela participação. Pastor Diego, o senhor, formação em recursos humanos, aí eu vejo o senhor sendo líder. De líder para recursos humanos tem assim um espaço, não é? Como é que foi essa entrada aí no recursos humanos até chegar à liderança? Tem sim, pastor. Recursos humanos gerou no nosso coração. Trabalhamos ali no Conjunto Nacional, né? Durante 11 anos, 8 anos, eu acho, se eu não me engano. Trabalhei um tempinho ali no Conjunto Nacional, onde fazíamos muito trabalho junto com o RH. Então, por ser um colaborador, às vezes, criativo nas ideias, o RH, ele sempre me chamava para participar de algumas ações dentro do shopping. Então, isso gerou um despertar, né? Ali com os nossos colegas, né? Os nossos amigos, e a gente começou a fazer vários trabalhos. E eu apaixonei ali pelo recurso humanos, né? Não só o administrativo, eu acho que eu gostava mais da parte de criação, da parte motivacional. Eu acho que ali começou os coach, né? Que hoje ficou famoso Justamente. Então, os coaches ali, eu ia para aquelas palestras, às vezes colaborador, assim, a gente não tinha muitas oportunidades, e a ótima empresa, trazia várias palestras para a gente, e aquilo encheu meu coração, né? Eu via aquela entrega, né, do palestrante, falando, você pode, você consegue. Aquilo foi gerando dentro de nós, né, essa vontade. Então, a gente fez essa faculdade porque a gente já tem esse paralelo também com o humano, né, com as vidas, trabalhando ali com jovens dentro da igreja. Então, agregou muito, né? Hoje o senhor também é presidente fundador do Ministério Cura. Isso. Comunidade Unida, resgatando almas. Onde que fica? Então, a nossa congregação fica ali na rua 17 do Jardim Oriente, né? Quadra 36, lote 25, né? Iniciamos um trabalho ali, né? Uma comunidade unida que está resgatando, né? Vários jovens, várias famílias. Então, é um projeto de resgate. Perfeito. De recursos humanos, liderança de jovens, pastor, a decisão de postular um cargo no Conselho Tutelar. Qual é a visão, qual é o projeto do senhor? Então, pastor Jaimilson, o Conselho Tutelar começou a queimar no meu coração, porque a gente já faz um trabalho há um bom tempo com os jovens, né, com os nossos adolescentes da cidade. A minha história, né, dentro do Evangelho, ela veio de um resgate. Eu fui um jovem que, às vezes, deu um pouquinho de trabalho para minha mãe, né? Então, eu tive essa possibilidade de ser resgatado através do Evangelho, através das parcerias, né, da igreja. E isso queimou no nosso coração. Hoje nós cuidamos de vários jovens e a gente faz muitos evangelismo ali na Vila Guaíra, né? A gente tenta alcançar muitos jovens, pastor. E a gente vê que o Conselho Tutelar, ele precisa abrir um leque de possibilidades para alcançar mais pessoas, né? Então, assim, o nome já fala, conselho. A gente praticamente vive aconselhando, né? O pastor é aconselhando, tá no sangue, né? É conselho e família, conselho e jovens. Então, isso queimou no nosso coração. Nós colocamos alguns projetos que já executamos dentro da igreja e que pode se abrir para a comunidade. Então, viver esse momento de igreja fora das quatro paredes, né? Ajudando o Estado, ajudando a comunidade. Tem muita coisa boa para a gente fazer dentro do Conselho Tutelar. Muito bem. E é importante falar, gente, porque o Conselho Tutelar, ele é imprescindível numa sociedade como a nossa que cresce assustadoramente. Sim. Somos mais de 200 mil habitantes, seguramente, hoje, né? Sim.
E até então só existia um conselho. Se não me engano, agora vai ser 2. Justamente, graças ao nosso bom Deus, né? E o esforço ali de muitas pessoas empenhadas, porque, pastorzão, o Conselho Tutelar hoje, como o senhor falou, 200 mil habitantes, a nossa cidade, tem apenas 5 conselheiros. Imagina, 5 pessoas para poder alcançar a nossa cidade. Graças a Deus agora vai ter 2 conselhos, né? Nos falaram que provavelmente vai ser um no Valparaíso 1 e um no Céu Azul. Então teremos 10 conselheiros e 10 suplentes. Mas mesmo assim ainda é muito pouco, né, pastor? Imagina, 10 pessoas. Um mundo de 200 mil. Justamente. Então é nessa visão que nós temos de proposta é tentar ampliar, né, com alguns projetos e algumas ideias, de tentar ampliar essa força do Conselho Tutelar. Porque só 5 ou 10 pessoas não conseguem. Agora, como diz a própria lei, né, que o poder emana do povo. Então, se o conselho consegue trazer todas as energias, né, da comunidade, de projetos bacanas, grandes empresários da nossa cidade, se nós tivermos esse leque de relacionamento, né, fortalecido com o conselho, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito legal ali naquele lugar. Olha, no meu tempo de criança, diziam que a cuca pegava os meninos. Agora não, diz que eu chamo o conselho tutelar. Nos ajuda aqui, a quem está nos assistindo, e aí talvez são pessoas que acham que o Conselho Tutelar é uma coisa do outro mundo. Eu queria que o senhor trouxesse para nós aqui qual é a missão do Conselho Tutelar, basicamente, que é para as pessoas entenderem, inclusive participarem no dia 1º de outubro, que é a eleição. Isso. Qual que é o papel do Conselho Tutelar? Pastorzão frisou uma situação bem delicada, né? Porque o Conselho Tutelar hoje ele é um pouco distante da comunidade, não né? Com certeza, os jovens ficam meio assustados, até porque a mãe, Conselho Tutelar, né? É isso. E então nós precisamos trazer essa junção juntamente com a comunidade. Sim. Né? O que acontece? O Conselho Tutelar ele tem um papel. Ele é um defensor do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. É ele que faz a aplicabilidade da lei, é ele que protege para que as leis possam ser estabelecidas dentro do nosso município. Não é? Então, o que acontece? Hoje nós precisamos criar esse fortalecimento da comunidade para que a gente possa, juntamente com o ECA, exercer a lei dentro da nossa cidade, né? Hoje em dia o conselho, pastor, ele faz um trabalho meio que paliativo. Sim. Né? Você vê muitas famílias desestruturadas, muitas pessoas com dificuldade. É como se o conselho hoje é como se fosse um band-aid num câncer. Né? Porque não faz muita diferença. Não faz, né? Porque é um paliativo, com 5 pessoas, tantas coisas que podem ser feitas, não é? Mas com poucas pessoas fica muito difícil. Mas nós temos uma visão diferenciada do Conselho Tutelar. Nós temos uma visão de que o Conselho ele pode fazer um trabalho preventivo. Muito bom. Entende? Então o que acontece? Fazendo um trabalho preventivo, a gente consegue reestruturar famílias. Porque às vezes tem mães, pastor, que meu filho está dando trabalho, o meu filho está nas drogas com 12, 13 anos. Tem situações muito complicadas e que às vezes a gente vai ver no resumir, às vezes o problema está na família, não é aquele jovem. Então a gente precisa fazer um trabalho preventivo junto com as parcerias, né? A comunidade, o Conselho Tutelar ele trabalha muito ali com a polícia militar, Sim. Com o corpo de bombeiro, com as diretoras, quantas amigas, né, diretoras sofrem na escola porque os jovens estão agitados ali, né? Então, se a gente consegue fazer uma parceria com todos em volta do conselho, a gente consegue ativar muitos projetos legais dentro da nossa cidade. Muito bem. E é importante dizer, gente, que hoje a gama de problemas no meio dos jovens e adolescentes é muito grande. Sim. A questão o trabalho infantil, a questão da agressão, a questão do abuso sexual. Justamente. Tem uma curiosidade que é minha, né? Acho que talvez deva ser de mais pessoas. O Conselho Tutelar é aquele órgão, quem está nos assistindo aí ao vivo aí é o Carlos Panella, ó. Olha, um abraço, Carlos Panella, Deus abençoe. Obrigado pela audiência.
E nessa gama de situações, na casa de algum dos nossos ouvintes, pode ser que esteja algum tipo de anormalidade, vamos chamar dessa maneira. Sim. Tá, eu identifiquei um problema com um jovem, com um adolescente. Como que eu aciono o conselho tutelar? Então, tem o Disque Denúncia, né? Ou então você pode ir ali mesmo, né? No estabelecimento do Conselho Tutelar existe um local onde você pode fazer a sua denúncia, Certo. né? É muito complicado isso, pastor, porque o que acontece? O senhor me fez lembrar aqui uma situação. Nós tivemos uma situação na igreja onde uma criancinha, ela fez uma carta suicida. Meu Deus! Quantos anos? Uns 10, 8 anos, eu não me lembro, mas era uma criancinha bem pequenininha, sabe? Sim. E a gente procurou saber o porquê daquela situação e conversando com as tias da escolinha, né, da igreja, a gente identificou que aquela criança estava sofrendo um abuso. Meu Deus, um abuso sexual. E para piorar, o abuso era feito com uma pessoa próxima de casa e que era o próprio irmão. Meu Deus, irmão de sangue. De sangue, entendeu? Então o que acontece? Essa situação, ela é corriqueira, pastor. E é difícil porque essa denúncia, seja ela anônima, seja ela precisa de muitas provas, né? Ela precisa de que a mãe abra, porque imagina uma mãe nessa situação. Sim. E aí, denuncia ou não denuncia? Até porque os dois são filhos. Os dois são filhos. Meu Entende? Deus. E você vai ver a situação quando você chega e senta ali na cabine, no gabinete pastoral, você vai ver que a estrutura familiar é que está a dificuldade. Que a mãe também já sofreu o abuso. Que aquele convívio familiar, ele está sendo afetado por muitas coisas complicadas, né? Então, por isso que eu falo que é muito mais do que a gente sanar, porque o que a gente faz numa situação dessa? A pergunta que não quer calar. O que a gente faz? Não é? Foge da nossa... O menino de menor também? O abusador de menor? Sim, foge da nossa alçada pastoral. A gente tem que chamar o conselho tutelar, temos que chamar a polícia, né? Mas e se a mãe quiser ter uma resistência àquilo? O que pode acontecer? Então, entende? Então é muito complicado. Então, assim, são situações que o conselho tutelar ele pega, né? E que a gente percebe que muito mais do que sanar aquele paliativo, a gente entende que o propósito é trazer o preventivo para aquela família. Para toda a estrutura familiar. Para toda a estrutura familiar, né? Por isso que tem alguns projetos que nós estamos buscando, né, a mostrar para a comunidade que se a gente consegue fazer um trabalho preventivo com aquela família, a gente vai evitar, né? A gente não vai conseguir resolver todas as situações, mas tem famílias que abrem, né, com a possibilidade de crescimento, de reestruturação, porque tem muitas famílias que só repetem erros que já acontecem dentro da família. E quando a gente entra, né, você vê, tem um dos nossos projetos que é o Namoro Especial, que é algo que a gente já faz, é uma aplicabilidade que a gente já faz dentro da igreja, que são módulos em relação... Gostei dessa matéria aí, né? Mais alguém anotou esse... Como é que é o nome do... Namoro Especial. Namoro Especial. Como é que funciona isso aí? Então, o que acontece? A gente tem um alto índice de jovens, né, com gestante precoce, crianças grávidas. São crianças cuidando de outras crianças. Então, a gente percebe que é um efeito dominó, pastor. O que acontece? Se nós temos uma estrutura familiar, essa jovem ela entra dentro de um relacionamento desestruturada, né? O jovenzinho não tem nenhum dinheiro para poder pagar um cachorro quente para namorar. Meu Deus, é uma tragédia. No Namoro Especial a gente mostra ali para os jovens, vamos estudar, vamos estruturar financeiramente, porque o namoro aponta para um casamento, para uma família estruturada, mas isso é uma educação que os pais eram para estar trazendo dentro das famílias. Mas hoje as famílias estão desestruturadas, então um conselho pode ajudar essas famílias, né? A estruturar relacionamentos. Você vê, hoje temos um alto índice de feminicídio. É mesmo. Né? Nós estamos vendo histórias e histórias tristes no nosso meio, feminicídio. Mas acontece por quê? É um relacionamento desestruturado. É o dinheiro que acaba dentro da casa. São pessoas que, às vezes, tem uma jovenzinha que tem uma família desestruturada, que ela tá doida para sair de casa, porque vê o pai alcoólatra batendo na mãe, ela
Quer fugir daquela ela situação. Ela quer fugir, só que ela encontra uma outra situação. Às vezes igual. Igual. Ela vai tentar resolver um problema, agora ela está com 2 problemas. Né? É muito sério. E aí o que acontece dentro de uma situação dessa? Entra uma crise dentro de um casamento, o cara acaba matando a mulher, e se ele tiver filho, nós já temos um órfão. Mais um órfão. Na nossa sociedade. Porque o pai está preso, é um órfão de pai vivo. O pai está preso, a mãe morreu. O que a gente faz com esse jovem? Então nós queremos trazer possibilidades para a família, né? Esse namoro especial, as pessoas até riem, porque hoje em dia, como é que namora, pastor, ainda? Namora. Ainda existe isso, né? Existe. Tem pessoas na igreja que acreditam no propósito do namoro especial, pastor, e é incrível. Você vai ver jovens que nossa, eu não sabia disso, nossa, eu não sabia daquilo, e daqui a pouco estão totalmente estruturados. Que bom. E você vai ver esses jovens sendo um bom jovem na comunidade, na sua igreja, jovens estruturados. Na escola. Então, famílias estruturadas. E às vezes tem uns jovenzinhos que, não, eu quero a festa mesmo. E você vai ver o resultado lá. Então a gente quer trazer isso, né? Essa novidade para o conselho, né? Abrir essas possibilidades. Tá. Um abraço aqui para nossa amiga pastora Francisca Machado, que está nos assistindo, mandou boa noite. Deus o Alder, meu abraço, Alder Rezende. É um amigo e é meu vizinho também, o Alder, viu? Obrigado, Alder. Quando o senhor diz sobre trabalho preventivo, como que seria esse trabalho preventivo? Qual é o projeto que inclui essa questão da prevenção? Como seria? Então, pastor, olha só, tudo que eu estou falando aqui, nós precisamos de parcerias. Né? Nós temos um projeto que se chama Braço Forte, e esse projeto ele seria o quê? Você fortalecer os vínculos que o conselho já tem. O conselho ele tem vínculo com a polícia militar, ele tem vínculo nas escolas, ele tem vínculo na comunidade. Nós temos muitas pessoas boas, pastor, que querem o crescimento da nossa cidade. Nós temos ótimos policiais, pessoal da Polícia Militar aí que trabalhou na rodovia com a gente da PRF, né, SAMU, nós estamos ali sempre de olho vendo a força deles para querer uma comunidade melhor. Então, se o Conselho Tutelar consegue levantar pessoas em cada área dessa, seja na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, as diretoras, e a gente começa a trazer cursos. Sim. Nós projetamos algo que na nossa época nós não tínhamos, né? Nós praticamente fomos engolidos pela marginalidade dentro do Valparaíso. Eu vejo hoje em dia, né, o prefeito, os vereadores inaugurando as quadras de esporte, isso alegra o nosso coração, porque na nossa época não tinha. Na nossa época a gente tinha poucas possibilidades. Poucas opções, né? Hoje em dia os jovens têm as quadras, fica até vazia. Eu falo, como é que pode? Né? Quadra, campo sintético. Na nossa época o pezão ali estava cheio de calo. É o famoso pé de Todd também, né? Justamente. Então o que acontece? Tem um projeto que se chama Jovens Visionários. A gente, inclusive em algumas reuniões, vários empresários já estão nos procurando para abrir essa possibilidade. Jovens Visionários seria o quê, pastor? Fazer parceria com os empresários. Vamos supor, tem vários amigos nossos que cresceu na nossa cidade. Nós temos 35 anos dentro da nossa cidade. Então, a gente conhece vários empresários que cresceu, vendeu picolé na rua e agora são jovens, são pais de família prósperos. Sim. A gente pega esse amigo empresário e fala, meu amigo, nós temos uma parceria ali com a diretora ali do Sejo, com a diretora ali da escola ali, vamos fazer um curso, não é? De empreendedorismo, vamos abrir uma visão para os nossos jovens, e muito mais do que o empresário trazer dinheiro, trazer recursos, porque tem vários empresários que até querem fazer isso, mas muito mais do que isso, o legado. Sim. Porque tem uma história por trás desse empresário. E esse empresário ele pode fazer um link com esses jovens e trazer uma esperança para esses jovens. Mostrar um futuro, mostrar, olha, jovem, não é nas drogas, não é nisso que você vai conseguir prosperar. Eu entrei dessa forma e deu certo. Então, esse preventivo, nós estamos investindo nos nossos jovens, abrindo a visão deles para que lá na frente a gente possa ter famílias estruturadas. Uma coisa que o senhor falou, essa questão dessa parceria com empresas, empresários, inclusive empresários que a gente viu crescer, sim, né? Valparaíso, gente, é um novo município, tem apenas 28 anos de idade, completados agora
no mês de junho, mas é a cidade que mais cresce no entorno do Distrito Federal, né? Goiânia, a capital, já sabe que Valparaíso é uma potência. Está prosperando. Está prosperando, crescendo. Então é importante cuidar dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, porque eles vão ser a sociedade de amanhã, nosso futuro de amanhã, né? E tratar dessa área é muito importante. Quando o senhor fala sobre essa questão do visionário, jovens visionários, para quem são qual é a faixa etária e qual é o público-alvo desse projeto? Então, pastor, o que acontece? O Conselho Tutelar, como eu falei, eu costumo falar que o Conselho Tutelar tem que trabalhar na forma paliativa e na forma preventiva. A paliativa, infelizmente, a gente vai pegar jovens, imagina essa situação aí, um feminicídio, essa criança, ela tá ali, né, imagina, com 11, 12 anos, 14 anos, sem o seu pai. O que a gente faz com esses jovens? Então, dentro do Conselho Tutelar, a gente pode criar um banco de dados, onde esses jovens, vamos supor, tem os meninos que tá no socioeducativo. Jovens que por conta da desestrutura familiar, né, não justifica, eles têm que pagar os erros dele. Nós trabalhamos ali, tem muito tempo, a gente trabalha no Cesame, nos presídios com os menores, e às vezes uma palavra, às vezes uma direção muda a história daquele jovem. Então nós podemos criar dentro do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar trabalha direto com esses jovens, com essas famílias. Criamos um banco de dados e fazemos esse link com os empresários parceiros. Então vamos supor, um empresário tem 5 vagas de emprego. Ele vai saber que lá dentro do Conselho Tutelar existe um banco de dados com pessoas que, às vezes, outros parceiros que pode dar ali um curso, né, para jovens, a gente profissionaliza esses jovens, criamos esse banco de dados e fazemos esse link. Olha. Entendeu? Então, eu creio que se a igreja faz o trabalho dela, reestruturando ali o caráter, a vida espiritual, que está no artigo, no ECA fala, que é um direito do jovem, né? E fala ali, é um trabalho que precisa ser físico, emocional e espiritual. O conselho protege isso. Porque tem muitos conselheiros, até recebi uma mensagem de um amigo meu, porque ele viu os projetos, ele falou assim, pastor, você está parecendo vereador, você está cheio de projetos, e como que você vai realizar isso? Eu falei, é possível realizar. A gente precisa aprender uma coisa, no nosso dia, quando a gente acorda, a gente tem que projetar o nosso dia, não é? Ou projetar o nosso mês. Então, se tem projetos, quando uma pessoa vota num conselheiro, ele não está votando no Diego Gravina, ele está votando num projeto. E ele vai cobrar daqui 4 anos para ver se esse projeto aconteceu, entende? Então, nós precisamos acreditar que é possível, e através dessas parcerias, eu acredito que é possível acontecer dentro do nosso conselho, né? Tirar o que as pessoas elas acham, tem a lei, o conselheiro vai proteger, vai aplicar o ECA. Mas como que aplicamos? Às vezes não é porque nós temos uma receita de bolo que nós temos um bolo. Então nós precisamos tirar o que tem de bom dentro da lei e fazer o bolo para que a gente possa compartilhar, né? E saciar o que a comunidade deseja, que é a recuperação dos nossos jovens, que é a recuperação das nossas crianças. O senhor falou uma coisa interessante. Em Brasília, recentemente, foi sancionada uma lei para que o governo forneça quem sabe até um salário mínimo para órfãos. Órfãos especificamente aqueles oriundos do período de pandemia. E também oriundos de lares que foram, né, cometidos com feminicídio. Né? Então já é o norte. Né? Olha. Mas essa ideia do senhor é muito importante, porque ele vai trabalhar com a prevenção, e alguém já disse, não de hoje, que prevenir é melhor do que remediar. E nessa intenção de prevenir, o senhor pretende essa parceria, então, tanto empresário, como conselho tutelar, como igreja e também como família. Como família, justamente. Então, tem um projeto que se chama Gestão Familiar, porque tudo na vida se aprende. Nós acreditamos que a gestão familiar, né, quando você entende o papel da família, e nós precisamos trazer isso novamente, porque a família ela está se dissolvendo.
E nós precisamos trazer, porque às vezes tem famílias, pastor, que hoje em dia estão sofrendo, mas elas estão sofrendo porque a gente lida muito, às vezes tem muito traumas dentro da igreja, meninas ou meninos que têm problema com o pai, com a mãe, e eu costumo falar com eles, eu costumo falar que o seu pai só conseguiu trazer para você aquilo que ele tem. Aquilo que ele não tem, ele não vai conseguir. Então é aí que vem a cura. Porque aí a pessoa olha, poxa, realmente o meu pai... Você vai ver o passado do meu pai também foi muito duro. Então o conselho, ele juntamente com todos, porque ninguém faz nada sozinho. Não vai ser o Diego Gravina que vai fazer o projeto acontecer. Já fala-se braço forte, que é juntamente com todos, né? É os amigos que vão ser eleitos, é a comunidade. Quando a gente começa a investir na estrutura familiar, então trazendo cursos sobre gestão emocional, sobre criação de filhos, tudo isso são aplicabilidades que se aprende, né? Que se aprende. Então, nós podemos, o Conselho Tutelar, ele como protetor da família, da criança, dos jovens, ele tem essa ferramenta para poder fazer acontecer. Agora é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você conversa com uma diretora aqui, conversa com um soldado da polícia ali, você conversa, mas tem muita gente boa, pastor, dentro da nossa cidade tem muita gente boa e é perfeitamente possível isso acontecer. E dentro do conselho, uma coisa que a gente precisa compreender também, porque olha só, se você colocar no Instagram agora, Conselho Tutelar de Valparaíso, você não vai achar uma página do Conselho Tutelar. Não acha? Não acha. Você vai ver algumas coisas antigas. Só que nós precisamos, é o que a gente falou no início da nossa conversa, você trazer o Conselho Tutelar próximo da comunidade. Esses projetos, o que está acontecendo dentro do Conselho, a comunidade precisa saber. Tem muitas pessoas, tem 90% das pessoas que eu estou falando sobre as eleições, nós estamos levantando a bandeira sobre, está acontecendo, é 4 anos, é muito importante o cidadão pegar o seu título e votar, exercer o seu papel de cidadão. Eles não sabem. O que é o conselho? Existe essa eleição? Então, se nós temos um canal de comunicação, hoje a internet está aí, né? Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar falando isso aqui, né? com o público. O Conselho Tutelar precisa desse canal para que a gente possa trazer o Conselho Tutelar próximo da comunidade. E pode contar conosco, porque o programa Palavra Franca está de porta aberta para publicizar todas e quaisquer atividades do Conselho. Aí já ganhamos mais um parceiro, projeto, tá vendo? Tem uma amiga nossa aqui, a Miriam Fernandes, está lá em Santo Antônio Descoberta, assistindo o programa Palavra Franca. Obrigado, doutora Miriam. Olha, não esqueci o nosso café não, viu? Vamos ter que tomar esse café, tá bom? Miriam Fernandes, ela é psicanalista e é parceira também nossa aqui do programa Palavra Franca. Olha que está lá em Santo Antônio Descoberta. Pastor, pelo jeito vejo que há uma demanda muito grande. Verdade. Um só conselho é pouco, vai para 2 agora, logo vai ter que aumentar. Mas a minha curiosidade, hoje, quando é eleito o conselheiro, ele é eleito com mais a equipe dele ou não? Cada um é eleito individual? Não, é individual, né? Existem as eleições, então vai hierarquia ali, né? O mais bem votado, e ali vai até se formar os 10 conselheiros. Então é pelo voto mesmo. E como não é obrigatório, a pessoa que tem que se disponibilizar, né? Com certeza. E o que precisa para a pessoa votar no dia? Então, para a pessoa votar, ela precisa ter o título, né? Eu até vi a última reunião que o senhor fez falando sobre essa importância, né, de trazer o título para Valparaíso, porque é uma cidade que está crescendo, mas quando você traz o título para cá, quando você traz a sua cidadania para cá, né, em todos os aspectos, os impostos vêm para cá, você exerce o seu papel dentro da sua cidade. Então, o conselheiro, ele precisa ter o título de eleitor do Valparaíso. Né, levar ali um documento com foto, né, e ali procurar ali a escola mais próxima, né, porque agora tem 3 locais de votação determinados, né? Determinados. E aí, pela sua sessão, você vai conseguir identificar qual a escola mais próxima que você pode exercer aí esse papel de cidadania. Faça isso, gente. No dia 1º de outubro, é domingo, né? Domingão.
1º de outubro, dê essa força. O Conselho Tutelar, ele precisa ser gerido por uma pessoa que tem princípios, que tem valores, porque quando chega uma demanda lá, gente, é o conselheiro que vai atender. Exato. Aí ali por detrás tem uma família, tem toda uma estrutura familiar, são filhos, jovens. Então, o Diego é uma pessoa preparada, capacitada, formada e, sobretudo, tem boa vontade. Que nem todo mundo se dispõe, né? Com certeza. Eu, particularmente, não teria essa disposição, mas parabéns pelo senhor ter essa coragem. Um abraço, Kátia, missionária Kátia Aparecida, parabéns aí, muito obrigado pela audiência. Um abraço. Bom. O tempo não nos espera, sabe, professor? Eu estou vendo aqui que o senhor trouxe uma pasta, tem vários projetos. Tem o projeto aí Braço Forte, Jovem Visionário. Sim. O que mais? Tem o Conselho para Todos, né? Que é esse canal de comunicação, a gente criar esse canal interação, essa interação junto com a comunidade, né? Tem um conselho especial, porque nós temos as crianças, né? Com deficiência, nós temos a criança com autismo, né? Tem muitas mamães que têm direitos do governo e não sabem que tem. Então o conselho ele precisa ter uma atenção para isso, ele precisa abrir possibilidades. Então, olha só como é que é um leque, né? O Conselho para Todos já abençoaria o conselho especial, porque às vezes tem mamães que não sabem que têm o direito. Então a gente precisa, né, fazer um trabalho nas escolas com essa meninada, né, trazer uma integração, né, para a nossa comunidade. Então, os nossos meninos aí autistas, com deficiência, vai ter um carinho especial também por eles. Muito bem. A Priscila Lima, que é a Priscila Panela, né, Priscila? Eita, Priscila, Deus abençoe. Precisamos cuidar da base, achei interessante. O namoro especial, ela achou interessante o namoro especial. Pastor, eu falo, se a gente tivesse esse curso lá atrás, né? Tínhamos muito problema dele ser evitado, né? Com certeza. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui no programa Palavra Franca, pastor Diego Gravina, candidato ao Conselho Tutelar de Valparaíso, que hoje está aqui trazendo seus projetos e suas ideias para que no dia 1º você possa, exercendo o seu direito de cidadania, isso aí, mas também colaborando com a nossa sociedade de Valparaíso. Que bom. Pastor, nosso tempo foi embora, mas esse momento é importante, que é o momento que eu vou abrir as nossas câmeras para o senhor dar o seu recado aí para quem está nos assistindo e mandar aí fazer seu convite especial. Tá esse bom. É o momento. Kátia, é verdade, precisamos ter uma área especial para essas crianças. Muito bem, Kátia. Pastor, esse momento é o momento do senhor fazer aí o seu apelo aí à nossa comunidade. Então tá bom. As câmeras são do senhor agora. Eita, então tá bom, pessoal. Gostaria de agradecer aqui, né, e falar que o nosso nome está à disposição, Diego Gravina, 150, tá bom? Vote lá no 150, que você vai ter... você vai dar essa possibilidade, né, para a gente conseguir desenvolver todos esses projetos. Tem alguns aí que já nos conhecem, né, você conhece a história que nós já construímos aqui dentro da nossa cidade, vários jovens sendo resgatados através da palavra. Nós somos, né, prova viva do resgate, que um conselho que vem do céu, ele pode alcançar e tocar essas famílias. Então, nós estamos aqui à disposição da comunidade para servir a comunidade, para poder gerar essas parcerias, né? E nosso nome está à disposição, Diego Gravina. Se você votar no 150, você vai estar votando em todos esses projetos, né? E que Deus nos ajude, porque tem muita coisa boa para acontecer dentro da nossa cidade. Nós somos pioneiros, 35 anos aqui dentro dessa cidade, nós amamos cada lugarzinho, cada amigo, né? Infelizmente, pastor, a gente perdeu muitos jovens na adolescência, então o que queima no nosso coração é justamente isso, é abrir essa possibilidade para que mais jovens não se percam e que a gente possa inserir os nossos jovens, as nossas crianças dentro da nossa comunidade de uma forma saudável e próspera. Então vote no 150 e bora que bora, né? Gente, esse foi o nosso especial de hoje com o Diego Gravina, pastor, líder e sobretudo uma pessoa humana que tem no coração, arde
ajudar nossos jovens e adolescentes. Eu quero encerrar esse programa mandando um abraço para nossa amiga secretária Maria Velônia. Maria Velônia. Que tem um trabalho no social também. Tem um coração que queima também, né? Quando fala de jovens e crianças com a Maria Velônia... É veio do socioeducativo, né? Com certeza. Viu de perto a realidade, né? E ela acredita na recuperação. Verdade. E precisamos acreditar. Eles precisam pagar, mas existe uma possibilidade de recuperação para eles. Temos que acreditar, né? Um abraço, Maria. Então, eu quero agradecer à professora Maria Velônia. Um abraço também para o nosso amigo Henrique Louran. Ao Lourão, da cultura, parceiro da cultura. Ele faz um trabalho no Céu Azul ali, né, pastor? Com os jovens, hip hop, com o break. Sim. São ferramentas de recuperação. Ele está ali, enquanto alguns jovens poderiam estar nas drogas, poderiam estar roubando, ele está ali fazendo um trabalho muito bonito também, né? E é um grande parceiro. Vai ser usado no Conselho Tutelar. E já quero deixar meu convite aqui, viu, Henrique? Para vir também falar sobre o seu projeto aqui no programa Palavra Franca, ok? Pessoal, semana que vem tem mais programa Palavra Franca. Eu me despeço lembrando uma frase de um grande pregador do Novo Testamento, Paulo, que é uma pessoa que a gente admira demais e a gente aprende cada vez mais com ele. Paulo disse uma certa feita: quando estou fraco que sou forte, pois é na fraqueza, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, que o poder de Deus se manifesta. Portanto, saibamos ser fracos, mais fracos com Deus, porque aí sim seremos fortes. Boa noite, até a próxima. Lembrando, gente, se eu estiver aqui amanhã, Deus estará comigo. Se eu não estiver, pessoal, é porque eu estarei com ele. Tchau, boa noite. Obrigado, pastor. Boa noite, pastorzão. Deus qual o número? 150, 150.